pessoal, aqui é o professor Juarez Neto, mais uma vez na área, e hoje vou resolver mais 10 questões voltadas para o concurso da Polícia Municipal do Eusébio. Estamos na nossa quinta aula e vamos lá arregaçar com essa banca. Agora vamos fazer a primeira questão, pessoal. Vamos ver o que diz aí no enunciado. A soma de 6 números inteiros consecutivos é igual à soma dos 3 inteiros consecutivos que sucedem imediatamente o último termo da primeira soma. Essa soma vale. Olha aí, pessoal, uma questãozinha bacana, certo? Ele diz o seguinte, ele vai somar 6 números inteiros consecutivos. Quais números são esses? Eu não sei. Mas se eu não sei, eu vou chamar o primeiro número de x, certo? Como ele diz que são inteiros consecutivos, quem é o consecutivo de x? Quem é o próximo número depois de x, se é inteiro? É x mais 1, não é? Tem o x, o próximo é x mais 1. Então eu tenho aqui outro número, que é o x mais 1. E assim por diante. Quem seria o próximo depois de x mais 1? X mais 2. E aí ele vai fazer isso com quantos números? Ele diz que ele vai somar exatamente 6 números, né? Que é o que ele fala aí no enunciado da questão. Então vamos ver quantos números eu tenho aqui. Vamos ver se está certo. Eu tenho o primeiro número que é x, o segundo que é x mais 1, o terceiro x mais 2, o quarto x mais 3, o quinto x mais 4 e o sexto x mais 5. Então está ok, né? E o que ele diz mais? Ele diz que essa soma ela vai ser igual a uma outra soma. Qual é a igualdade que ele diz aí na questão? Ele diz que essa soma é igual à soma dos 3 inteiros consecutivos, 3 inteiros consecutivos também, só que são aqueles que sucedem imediatamente o último termo da primeira soma. Quem é o último termo da primeira soma? X mais 5. Quem é que sucede ele? O próximo. Você concorda que é o x mais 6? Então, x mais 6 eu tenho um número, não tenho? Tenho aqui um número. X mais 6. Como ele disse que também que essa segunda parcela aqui, essa segunda parte, é uma soma de 3 inteiros consecutivos, eu tenho x mais 6, mais x mais 7, mais x mais 8. Então, o que é que eu tenho aqui? 3 números também. Né? Então, ele diz uma soma com 6 inteiros consecutivos é igual a uma soma de 3 inteiros consecutivos. Né? Qual é o valor dessa soma? É o que ele está perguntando. Qual o valor da soma desses números? Agora é só a gente fazer a conta, né? Vamos ver aqui, desse primeiro membro da equação. Eu tenho x quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Então eu tenho 6x. Mais, agora são as constantes. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Então dá 6x mais 15. Igual a... Somando só o x aqui no segundo membro. X mais x mais x, 3x. Beleza, 3x. Agora as constantes. 6 mais 7, 13. 13 mais 8 dá 21, né? Então, eu tenho... Aí eu simplifiquei as minhas equações, né? Agora passar o x para o primeiro membro fica como? 6x menos 3x igual a quanto? 21 menos 15, né? Quando você troca de membro, troca o sinal, né, pessoal? 3x passou para o primeiro membro, trocou o 15, mesma coisa. 6x menos 3x, 3x. Acabou, dá igual a quanto? 21 menos 15 dá 6. Então, qual é o valor de x? X igual a 2, né? Perfeito. Acabou a questão? Não, porque ele te pergunta o quê? Ele quer saber o valor da soma. O valor da soma é isso daqui tudinho, ou isso daqui tudo, já que são coisas iguais. Então eu somo por onde eu quiser. Qual é o valor de x? X é 2. Então eu pego, substituindo aqui, x é 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Aí, são exatamente os 6 números inteiros consecutivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual o valor dessa soma? Vamos lá. 2 mais 3 é 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 5, 14, 14 com 6 dá 20, 20 com 7, 27. Então o valor da minha soma é igual a 27. Beleza, pessoal?
Então, questãozinha bacana, onde a gente interpreta o enunciado da questão, monta a nossa equação. Descobriu x, ó, acabou. Aí o pai gosta, depois é só o quê, ó? Somar aqui e acha a resposta da questão. Beleza, pessoal? Você poderia vir por aqui também, ó, substituir o x igual a 2 e você também ia achar o 27, tanto faz. Beleza? Então, o gabarito da questão é item C. Questãozinha rápida, né? Ó, tranquila. E vamos para a segunda questão. Agora vamos resolver, pessoal, a questão de número 2. Vamos ver aqui o enunciado. Observe com atenção os produtos a seguir. Aí ele te dá uma sequência de operações, ó, 9 vezes 9, 9 vezes 99, 9 vezes 999 e assim por diante. Aí ele afirma: admita que o padrão apresentado nesses produtos se mantém até 9 vezes. 9, 9, 9 é uma quantidade de 9 aí. Se n é o resultado deste produto, a soma dos algarismos de n é igual a... Olha aí, pessoal, uma questãozinha daquelas que a gente tem que perceber o padrão que está acontecendo nas nossas operações. E aí, depois que você descobre o padrão, a questão, ó, trivial, né? Vamos ver aqui como que eu descubro isso daí. É o seguinte, 9 vezes 9, beleza, a gente sabe que é 81. E aí você vai fazer 9 vezes 99, 891. Só até a terceira linha, ó, 9 vezes 999, eu já percebi alguma coisa. O que que eu percebi? Que todos os números, eles começam com 8 e terminam com 1. Ó. O primeiro, 81, 81, 81 e o quarto, 81. Então, quando eu for realizar essa minha operação aqui, eu vou saber o quê? Que ele vai começar com 8 e terminar com 1, né? Beleza. Agora, o que está entre o 8 e o 1 eu não sei. Vamos ver agora. Entre o 8 e o 1 eu tenho o que aqui? Eu não tenho nada. Na segunda operação eu tenho o que? 1 9. Na terceira eu tenho 2 9s. E na quarta eu tenho 3 9s. Será que essa quantidade de 9s está relacionada com alguma coisa? Está sim. Vamos ver o seguinte. Olhando para a segunda operação, eu tenho um 9 aqui entre o 8 e o 1. Quantos 9s eu tenho aqui? 2. Então, a quantidade de 9s que vai estar na minha resposta é uma quantidade a menos do que a quantidade de 9s que eu tenho aqui. Quer ver? Ó? Eu não tenho 2 9s aqui? Quanto é 2 menos 1? 1 9. Quantos 9s eu tenho aqui? 3. 3 menos 1 dá 2 9s. Quantos 9s eu tenho aqui? 4. 4 menos 1 dá 3 9s. Tá vendo? Então, já percebi o padrão do que vai ficar entre o 8 e o 1. Né? Então, entre o 8 e o 1 aqui, quantos 9s eu tenho? Né? Coloquei aqui que eu tenho 8 9s, né? 8 vezes aqui o 9. Se eu tenho 8, quantos 9s eu vou ter entre o 8 e o 1 aqui? Uma quantidade a menos, né? 8 menos 1, 7 vezes o 9. Então, eu vou ter 9 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o 9. E aí ele te pergunta, esse aqui é o nosso valor de n, beleza? Aí ele te pergunta o seguinte, qual é a soma dos algarismos de n? Ah, fácil. Como é que eu faço? Aqui eu tenho 9 quantas vezes? Eu tenho 9, né? Não é 7 vezes? Então 9 vezes 7 vai dar quanto? 63. E aqui eu tenho 8, então vai ficar 8 mais o 63 mais esse 1. Olha o que é que eu estou fazendo, pessoal? Estou somando todos os algarismos, certo? O 8 aqui eu repeti. Essa sequência de 9, como eu tenho 7 vezes o 9, 9 vezes 7 dá 63. E eu vou somar com 1, beleza? 8 mais 63 dá quanto? Exatamente, né? 71 mais o 1. Então, quanto que dá essa soma? Exatamente 72, né? Questãozinha de lógica, né? Onde eu descubro aí o padrão dessas operações. Lógico, você não era obrigado a descobrir esse padrão. Você poderia pegar o 9 e simplesmente multiplicar por esse 990, esse, sei lá que número é esse, né? Que tem 8 vezes o 9, beleza? Aí você poderia perder mais tempo. Aqui, facilmente a gente descobriu esse padrão, ó. Tacou aqui e achou a resposta da questão, que o gabarito é qual? O gabarito é letra A. A é o gabarito da questão, beleza? Finalizamos mais uma, vamos para a terceira questão. Agora, pessoal, vamos resolver a questão de número 3. Vamos ler aqui o enunciado. Olha aí.
O valor das passagens de ônibus do interior de um estado até sua capital sofreu uma redução no seu valor de R$ 30,50 para R$ 28,50. Com base nessas informações, assinale a alternativa com o percentual aproximado da redução dessas passagens. Aí, é uma questãozinha de porcentagem, né? Onde ele te dá apenas dois valores, né? A questão que ele te diz o valor de uma passagem, aí a passagem reduz, e aí ele quer saber esse percentual de redução. Vamos lá. No início, qual era o valor da passagem? Não era de R$ 30,50? Beleza. Aí ela foi, depois o que aconteceu? Ela reduziu para R$ 28,50, né? Aqui eu tenho uma redução. Então, sua passagem, ela reduziu, certo? O valor. E aí ele te pergunta qual é aproximadamente esse percentual de redução. Vamos analisar. Ela reduziu quantos reais? De R$ 28,50 até R$ 30,50, né? Quanto é um menos o outro. Ela reduziu de... Se você for fazer essa conta, a sua redução vai ser exatamente de quanto? Sua redução vai ser de R$ 2,00, não é? R$ 2,00 mais R$ 28,50, você encontra R$ 30,50. Então, sua passagem, ela reduziu R$ 2,00. Beleza. No início de tudo, quanto que era a passagem? R$ 30,50. No início de tudo, você tinha isso aqui, ó, R$ 30,50. Ele valia quanto? Não era o todo? Era o valor total, que era 100%. E ela reduziu quanto? R$ 2,00. R$ 2,00 vai ser a porcentagem que eu vou calcular. Por que eu vou calcular a porcentagem em cima de 2? Porque 2 foi o valor que foi o quê? Reduzido da passagem. Não é isso que a questão quer saber? Ela quer saber a sua taxa percentual desse valor aqui, ó, que é o valor da redução da passagem. Agora, ó, só multiplicar aqui, ó, 30,50 vezes x, acabou, igual a 2 vezes 100 dá 200. Beleza. Então, x é igual a quanto? 200 dividido por 30,50. Beleza. Certo? Então, vamos agora fazer essa continha aí. Ó, 200 dividido por 30,50. Vamos ver. 30,50. Geralmente, a gente não gosta de trabalhar com vírgula, né? Como é que eu faço para eliminar essa vírgula? Ela tem que andar uma casa para a direita. Ela anda uma casa para a direita, vindo para cá, o meu número fica sem vírgula. Mas ao fazer isso, eu tenho que acrescentar um zero no meu outro número, beleza? Então, agora ficou tranquilo aí essa operação. Quanto que dá essa divisão? 2.000 por 305. Vamos chutar aqui um número. Por 6. 6 vezes 5 dá quanto? Dá 30, né? Vamos ver aqui, 30. Aí sobe 3, né? 6 vezes 0 dá 0, com 3 dá 3. 6 vezes 3 dá 18. Então dá 1.830. 2.000 menos 1.830 dá 170. Beleza. Aí como 170 é menor que 305, coloca a vírgula, acrescenta o zero. Mas preciso terminar a questão? Vai ser 6, alguma coisa. A questão não te pergunta um valor aproximado? Aí vamos olhar direitinho as nossas alternativas. A alternativa A diz que esse valor é de 1%. 1% não pode ser, porque vai ser 6 alguma coisa por cento, né? Então 6 está muito longe de 1. Pode ser 12%? 12 também não. Ó. 15 também não. Aí no item D ele diz que é 7%. 7%, pessoal. Esse valor vai ser 6, alguma coisa. Não vai ficar mais próximo dentre as 4 alternativas, não fica mais próximo de 7, certo? Então, esse valor aqui ele vai ficar mais próximo de quem? De 7%. Beleza? Então, a alternativa dessa questão é a letra D, né? Porque ele não te pergunta o valor exato, ele te pergunta o valor aproximado, né? Aí vai dar 6, alguma coisa, que dentre todas as alternativas, o mais próximo é 7%, né? Aí não vou ficar perdendo calcular aqui vários dígitos, não é necessário, né? Você olha a questão, que o objetivo é o quê? Chegar lá, acertar a questão, pronto, né? Não vai ficar perdendo tempo não. Beleza? Vamos para a próxima questão. Agora, pessoal, vamos resolver a questão de número 4. Vamos ler aqui o enunciado. Uma pesquisa feita com 50 pessoas sobre esportes
obteve o seguinte resultado. 23 pessoas gostam de futebol, 18 pessoas gostam de basquete e 14 gostam de vôlei. 10 gostam de futebol e de basquete, 9 gostam de futebol e vôlei, 8 gostam de basquete e vôlei e 5 gostam das 3 modalidades. Com base nas informações acima, assinale o item que contém a quantidade de pessoas entrevistadas que responderam que não gostam de nenhuma das 3 modalidades. Olha aí, pessoal. Então, ele diz que nessa pesquisa ele tem 50 pessoas. E aí ele te dá todas essas informações aqui, ó. Já deixei anotado, certo? 23 pessoas gostam de futebol, 18 de basquete, 14 de vôlei e assim por diante. Aqui 10 de futebol e basquete, né? Então, tenho essas informações. Então, a gente já sabe, né? A gente já viu umas questões anteriores, nas aulas passadas, que essa é uma questão de lógica de conjuntos, né? Onde eu tenho que analisar quem está na interseção, né? E vamos ver. Como é que eu falei? Como é que eu começo construindo aqui esse diagrama, né? Esse conjunto aqui. Eu vou começar inserindo meus dados aonde? Eu vou começar inserindo meus dados exatamente nas interseções, certo? Como eu tenho 3 conjuntos, né? Que é o futebol, o basquete e o vôlei, eu tenho que começar inserindo meus dados na interseção dos 3, certo? Quem é a interseção dos 3? Futebol, basquete e vôlei. Quantas pessoas gostam de futebol, basquete e vôlei? 5. Onde é que está basquete, futebol e vôlei? Tem que ser na interseção dos 3, né? Que é exatamente bem aqui, 5 pessoas. Lembrando, né, pessoal, esse I aqui, ó, conectivo, ele significa que é a interseção, né? Futebol, interseção, basquete. Futebol, interseção, vôlei. Basquete, interseção, vôlei. E aqui, ó, futebol, basquete e vôlei, todo mundo aí na interseção. Beleza? Agora, atenção. Vamos analisar essa interseção aqui, ó. Futebol e basquete. Quantas pessoas gostam de futebol e basquete? 10. Onde é que está a interseção de futebol e basquete? Atenção, ó, futebol e basquete. A interseção não está bem aqui, ó. Nessa parte, né? Nessa parte todinha. Só que nessa parte toda eu já preenchi quantos? 5. Eu já tenho 5 aqui. Beleza. Então no futebol e basquete tem quantos? 10. Falta quantos para chegar em 10? Mais 5. Agora sim, no futebol e no basquete, que é exatamente nessa interseção, eu tenho quantos? 10. Beleza? Não vá cometer o erro, pessoal, fazer isso aqui não. Ó. Ah, futebol e basquete é 10 aqui. Futebol e basquete, chegar e colocar o 10 aqui, ó. Não vai fazer isso, porque se você for fazer isso, quando você for analisar, futebol e basquete não tem 10, e sim tem quantos? 15, né? Então aqui não é 10, aqui é 5, beleza? E agora o resto é análogo. O resto, vou pensar, o raciocínio é o mesmo, né? Futebol e vôlei, 9. Futebol e vôlei está onde? Bem aqui, ó. São 9, né? Mas eu já tenho 5, então falta quantos para 9? 4. Beleza? Basquete e vôlei são 8. Basquete e vôlei é exatamente essa interseção aqui, ó. Como eu já tenho 5, então faltam 3, né? Para 8, ó. Tô começando a construir aí o meu diagrama. Beleza. Agora vamos só para futebol. Futebol são 23, beleza? 23. Futebol é esse círculo aqui todinho. Mas quantas pessoas eu já tenho no futebol? 10, 14. Não tenho 14? Só que são 23. Então você pega e faz 23 menos 14. Quanto é que tem que dar essa conta? Exatamente aquela parte ali que eu não inseri os dados, né? Então aqui não pode, ó. 3 menos 4 não pode, pede emprestado. Fica 13, né? 13 menos 4 dá 9. Beleza, então aqui tem que ser o quanto? 9. Veja que eu estou usando o mesmo raciocínio que eu fiz para inserir esses dados aqui nas interseções. Agora eu estou colocando só no futebol, beleza? Somente basquete. Né? Basquete, não são 18 pessoas? Quantos eu tenho aqui no basquete? Ó? Já 5, 5, 10, 10 com 3, 13. Não são 18? Então faltam mais 5, né? Porque 13 mais 5 dá exatamente 18. E por fim, o vôlei. O vôlei eu tenho quantos? 14, né? Quantos eu já tenho aqui? 5 com 4, 9. 9 com 13, 12. Então, para 14, fica mais 2. Beleza? Então, pronto. Completei todo o meu diagrama. Completando todo o diagrama, agora eu consigo responder as perguntas aí
que ele faz em duas questões, né, que eu separei. Vamos ver a primeira pergunta. Na questão 4, ele diz que nessa entrevista tem quantas pessoas? 50 pessoas. Aí ele diz, com base nas informações acima, que são essas informações que a gente já inseriu, assinale o item que contém a quantidade de pessoas entrevistadas que responderam que não gostam de nenhuma das 3 modalidades. Então, ele quer saber as pessoas que não gostam de nenhuma das 3, certo? Quantas pessoas eu tenho? 50 pessoas. Não tenho 50? Só que todas essas pessoas aqui, ó, gostam de alguma coisa. Não gostam? Então, quantas pessoas eu tenho aí? Vamos somar, né? Ó. Vamos somar... Vamos tentar fazer rápido essa soma. 5 com 5 com 5, eu tenho quanto? 15, né? Somei todos os 5. 2 mais 3, também tem 5. Beleza. Somei esse e o 2 e o 3. 5, né? Então aqui, aí 9 mais 4 dá quanto? Que é o que resta? 9 mais 4, eu tenho 13. Beleza, 13. 15 mais 5 dá 20. 20 mais 13 dá igual a quanto? 33. Beleza. Então, 33 pessoas gostam de pelo menos alguma coisa. Ou gosta só de futebol, ou gosta de futebol e basquete, ou gosta de futebol, basquete e vôlei. Alguma dessas coisas, beleza? E ele quer saber quanto as pessoas que não gostam de nada. Não foram entrevistadas 50 pessoas? 33 gostam de pelo menos alguma coisa. Então o restante não vai gostar de nada. Então é só fazer o quê? 50 menos 33. Acabou. Se você for fazer essa conta, obviamente a gente encontra o valor de 17. Né? Então, ó, questãozinha tranquila. Essa lógica de conjuntos, a gente já viu algumas questões, mas acho que as questões que a gente viu geralmente eram com 2 conjuntos. Agora a gente inseriu 3. Mas o raciocínio é análogo. Certo, pessoal? Começa sempre da interseção dos 3, depois a interseção de 2 e depois somente um conjunto, que é futebol, basquete ou vôlei. E aí você constrói o seu diagramazinho bem direitinho para responder as perguntas. Vamos aproveitar e já responder a questão de número 5, certo? A questão de número 5, deixa eu apagar logo essa parte. Ela diz o seguinte, questão 5, com base nos dados da questão anterior, assinale o item que contém a quantidade de pessoas que gostam somente de futebol, somente de vôlei e somente de basquete. Olha aí, pessoal, ele quer saber, assim, o item da primeira questão, dessa primeira parte é o item 6, certo? Então, nessa quinta questão, ele quer saber o que, pessoal? Ele quer saber a quantidade de pessoas que gostam somente de futebol, somente de vôlei e somente de basquete. Somente de futebol, pessoal. Quantas pessoas vão gostar somente de futebol? Vai ser exatamente aonde? Vai ser exatamente, ó, nessa parte aqui, ó. Certo? Nessa parte. Por que somente nessa parte? Porque se eu pegar aqui, ó, essa pessoa gosta de futebol e de basquete. Se eu pegar aqui, ela gosta de futebol e de vôlei. Se eu pegar aqui, ela gosta dos 3. Ele quer somente de futebol, né? Somente de futebol é quanto? 9. Somente de vôlei, 2. Somente de basquete, 5. Ó, você fez o diagrama, rapidinho a gente respondeu a quinta questão. E qual seria a alternativa? Alternativa A. Porque ele pede aí esses valores respectivamente. Então, cuidado só na ordem, né? Ele pede futebol, vôlei e basquete. Então, ó, matamos aí, ó, 2 questõezinhas, né? Foram questões da banca. Então, ó, mais uma finalizada. Vamos para a próxima questão. Agora, pessoal, vamos resolver a questão de número 6. Vamos ler o enunciado. Questão 6. Marcos tem que andar 1 quilômetro para encontrar sua mãe. Entretanto, ela percorreu ao encontro do filho 1/4 do caminho. Quanto resta para Marcos encontrar sua mãe? Olha aí, pessoal, questãozinha não é tão difícil, né? E vamos ver, também foi uma questão da banca, né? Marcos está distante da mãe, né? Ele vai ter que caminhar exatamente 1 quilômetro para encontrar sua mãe. Só que a mãe, ela percorreu o quê? Uma quantidade já para chegar até Marcos. Então a mãe chegou e percorreu uma parte do caminho, né? Ela percorreu quanto? Ela percorreu 1/4 do caminho, certo? Aqui é 1/4 do caminho. O caminho todo não é 1 quilômetro.
né? O caminho todo aqui não é 1 quilômetro. Se o caminho todo é de 1 quilômetro, vou colocar 1 quilômetro aqui, quanto que falta para Marcos chegar até a mãe dele? Falta essa parte aqui, não falta? Acabou. O caminho todo é 1 quilômetro. Se ela percorrer 1/4, quanto que falta para Marcos agora chegar até a mãe dele? Ora, o complementar aqui dessa parte, 1/4, logo faltam quantos? 3/4, né? Se eu somar 1/4 mais 1/4, mais 3/4, na realidade, eu tenho a parte inteira. Então, se a mãe percorrer 1/4, quanto que vai faltar para Marcos? O restante. O restante é 3/4, né? Que é a partezinha de fração, ó, que eu complemento a fração em 4 partes. Ela percorreu uma parte dos 4. Então, faltam 3 partes dos 4. Beleza? Só que é 3/4 de quem, pessoal? 3/4 de... Lembra que eu falei do de, né? O de é o quê? Uma multiplicação. 3/4 de 1 quilômetro. Só que você olha na questão, as respostas estão em metros, certo? Então, eu já mostrei uma transformação de unidades de quilômetro para metro. Como é que eu transformo de quilômetro para metro? Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 1000, certo? E de metro para quilômetro, eu vou fazer o quê? Dividir por 1000, beleza? Eu quero transformar 1 quilômetro em quê? Em metros. Então, eu vou multiplicar por quanto? 1000, né? Então, 1 vezes 1000 dá quanto? 1000 metros, beleza? Então, 1000 metros. Quanto que dá essa conta aí? Aí, eu vou simplificar aqui, ó. 1000 com 4. 1000 com 4 vai dar quanto? Quanto é 1000 dividido por 4, pessoal? 1000 dividido por 4 dá para fazer de cabeça, né? Vai dar, ó, vou repetir o 3. E 1000 dividido por 4 dá 250, né, pessoal? E quanto é 3 vezes 250? 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 5 dá 15. Sobe 1. 3 vezes 2 dá 6. Com 1 dá 750 metros. Então, ó, questão, resposta é exatamente essa. Né? Quanto que falta para Marcos chegar até a mãe dele? 750 metros. Beleza? Você poderia ter feito 1/4 de 1000 metros também. Mas só que 1/4 de 1000 metros é o quanto a mãe andou. Ele quer saber o quanto falta para Marcos chegar até a mãe dele. Se ela andou 1/4, então faltam quantos? 3/4. Beleza? Então, ó, qual o item dessa questão? O gabarito dessa questão é o item D, né? O item D. Questãozinha fácil, né, pessoal? Também tranquila. E foi uma questão da banca também, certo? Vamos para a próxima questão. Pessoal, agora vamos resolver a questão de número 7. Vamos ler aí o enunciado. Uma pessoa ao escrever 3 parcelas de uma adição comete 3 erros para menos 135 na primeira, 62 na segunda e 7 na terceira. Sabendo que ela encontra 1811 após as tentativas, calcule a soma verdadeira. Olha aí, pessoal. Uma pessoa, ela vai somar 3 números. Só que ao fazer as contas, ela comete erro, né? Erro para o quê? Para menos. Beleza. Então, ela vai somar 3 números. A mais B mais C. Ao somar esses números, eu tenho um resultado correto, que é x. Não é verdade? Beleza, eu tenho o resultado correto, que é x. Aí olha o que a questão diz. Ao escrever 3 parcelas de uma adição, vai escrever as 3, comete 3 erros para menos. Então, a pessoa vai escrever aqui, ó, o A, aí ela vai cometer um erro para menos. Porque ela não vai escrever o A, ela vai escrever o A menos quanto? Menos 135. Por que menos 135? Porque ele diz o seguinte, como ela cometeu o erro para menos, ela diz que ela cometeu o erro para menos de 135 na primeira parcela, primeiro não é o A, 62 na segunda, então ela não escreveu B na segunda, ela escreveu B menos 62. E na terceira ela escreveu quanto? C menos quanto? Menos 7, porque ela não errou 7, não foi na terceira? Menos 7. Beleza? Então, olha aí, ó, só resumindo. A pessoa vai fazer uma soma de 3 números. Aqui é o resultado correto, que é x. Só que a pessoa, ao escrever essa soma, ela cometeu erro. Em cada parcela, ela errou para menos.
Então, ao invés de escrever A, ela escreveu quanto? Ela errou para menos quanto? De 135, foi o que a questão diz. Então, ela não escreveu A, ela escreveu quanto? A menos 135. O B também, ela não escreveu B, ela errou 62 para menos. Então, ela escreveu B menos 62. E o mesmo acontece com o C. Então, ao realizar essa soma aqui, ó, essas contas, a pessoa encontrou outro resultado, que foi de quanto? De 1811. Não foi, ó? 1811. Beleza? Então, ele quer saber qual realmente é o valor da soma, qual o valor correto de A mais B mais C, que é o valor X. Agora ficou tranquilo, porque eu vou deixar só no meu primeiro membro o A, o B e o C. Para o segundo membro, eu vou trazer as constantes, ou seja, os meus números. Eu já tenho 1811, então deixei ele lá, né? Vou trazer para o outro lado quem? Menos 135, menos 62 e o menos 7. Então vai ficar como? Mais 135, mais 62, mais 7. Beleza? Agora, eu vou encontrar ou não vou? A mais B mais C, que vai ser esse valor aqui. Vou, não vou? Que é exatamente o valor correto. E aí o quê? Eu mato a questão. Agora é só continhazinha demais, né? Então você pega e faz 1811 mais quanto? 135. Mais quanto? 62. Mais quanto? Mais 7. Vamos fazer essa conta aqui. 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 7, 15. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 6 dá 11. Sobe 1 também. 1 mais 8, 9. 9 mais 1 dá 10. Sobe 1. 1 mais 1 dá 2. Então, quanto que dá? A mais B mais C. Questãozinha bacana, né, pessoal? Dá 2015. Né? 2015 é a resposta da questão. Né? Porque ele escreve uma soma. Tem o valor real, certo? Valor exato, valor correto. Só que quando ele vai escrever essa soma, ele não escreve correto, então ele vai errar. Ele escreveu, ao invés de escrever A, ele errou para menos. Errou para menos de quanto? 135. Para B errou 62 e para C errou 7. Então você monta a equação do jeito que ele errou. E aí quando ele fez as contas, ele encontrou esse valor, né? Então aí, ó, eu consigo achar o valor exato da minha soma. Qual o gabarito da questão? O gabarito é o item B, né? B. Gabarito dessa questão de número 7. Beleza? Também foi uma questão da banca que vai realizar o concurso. E vamos para a próxima questão. Agora vamos resolver a questão de número 8. Vamos ler aqui o enunciado. João pretende encher a caixa d'água de sua casa, que tem capacidade para 8 metros cúbicos, usando uma torneira com vazão de 100 litros por minuto. Quanto tempo João levará para encher completamente essa caixa d'água? Certo? Então vamos lá, pessoal. Ó, João tem uma caixa que tem uma capacidade de quanto? Capacidade de 8 metros cúbicos, né? Beleza. E aí ele vai encher essa caixa d'água. Aí ele vai utilizar uma vazão. A vazão é de quanto? De 100 litros por minuto. Então a vazão é de 100 litros por minuto. Pessoal, só um detalhe. A questão ela coloca 100 L por M. O M geralmente a gente trata com metros, certo? Só que, como ele fala em vazão, é uma questão de minutos. Então, poderia ser contestado isso? Creio que sim, né? Porque poderia confundir 100 litros por metro, certo? Poderia. Só que como é uma vazão, a gente sabe que vazão é a medida de capacidade por minuto, né? Por tempo. Então, eu colocaria assim, né? Se eu fosse elaborar o enunciado da questão. 100 litros por minuto, né? Então, beleza. Então, isso não atrapalha em nada na hora de a gente resolver a questão. E ele quer saber o quê? Em quanto tempo ele vai encher essa caixa d'água da casa dele. Beleza. Agora, atenção. Ele te dá uma capacidade em metros cúbicos. Mas a vazão, ela está em litros. Então, são o quê? Unidades diferentes. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar essa minha capacidade para litros. Beleza?
Como é que eu transformo metro cúbico para litro? Se eu sei que eu tenho metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Cadê o litro? O litro, pessoal, ele está bem aqui, ó. Ele é a mesma coisa que o decímetro cúbico. Então, como é que eu transformo aí essas unidades? Se eu andar aqui para a direita, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Lembra que anteriormente, nas medidas lineares, quilômetro, metro, milímetro, centímetro, a gente só multiplicava por 10? Aqui eu vou multiplicar por quanto? Cada casa eu vou multiplicar por 1000. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a medida elevada ao cubo, 3. Então você multiplica por um número que tem 3 zeros, né? O outro, como era só metro, era só por 10. Se for metro quadrado, é por 100, que tem 2 zeros. Se for por metro cúbico, por 1000, que tem 3 zeros. Então, cada casa aqui, ó, você vai multiplicar por 1000, beleza? Legal. E aqui também, vezes 1000. E o processo inverso, o que é que eu vou fazer? Se eu andar para a esquerda, é só dividir por 1000. A gente já viu isso em aulas passadas, né? Andou para a direita, multiplica por 1000. Andou para a esquerda, divide por 1000, né? Por que por 1000? Porque aqui eu tenho medidas que estão elevadas à terceira potência. Bem, agora vamos transformar 8 metros cúbicos para litro, né? Litro não é a mesma coisa que decímetro cúbico, então é só andar uma casa. Mas cada casa eu multiplico por quanto? Por 1000. Então o 8 eu vou multiplicar por quanto? Por 1000, que vai dar exatamente 8.000 decímetros cúbicos, né? Só que decímetro cúbico não é a mesma coisa que litro, então isso aqui é a mesma coisa que 8.000 litros, beleza? Agora sim, estou trabalhando o quê? Litros e litros. Agora vamos fazer uma regra de 3 bem básica aqui. Ele gasta, para encher aqui, ó, 100 litros a cada 1 minuto. Beleza? A cada 1 minuto, né? A vazão? 100 litros a cada minuto. Só que qual é a capacidade da caixa dele? De 8.000 litros. Então, quanto tempo ele gasta para encher 8.000 litros? Quanto tempo? Qual é esse valor X aqui? A gente monta a nossa regra de 3. Beleza? 100 vezes X dá 100x. 8.000 vezes 1 dá 8.000. Beleza? Então, qual é o valor de X? Vamos vir para cá. O X vai dar igual a quanto? 8.000 dividido por 100, né? 8.000 por 100, corta 0 com 0, 0 com 0. Então, qual é o valor de X? X dá igual a 80 minutos, beleza? 80 minutos. E aí você olha as alternativas. Cada alternativa está da seguinte maneira. Alternativa A, 1h20. A B, 1h30. A C, 2 horas. A D, 2 horas e 15 minutos. Ah, já que ele colocou parte em hora em parte em minuto, eu tenho que transformar isso daqui. X é igual a 80 minutos. Você concorda que 80 minutos é a mesma coisa que 60 minutos mais 20 minutos? Sim ou não? Sim, né, pessoal? 80 é 60 mais 20, né? Somei 60 minutos mais 20 minutos dá os 80 minutos. Então, qual é o valor de X? X igual a 60 minutos. A gente sabe que 60 minutos é igual a 1 hora. Então, aqui eu tenho 1 hora. 1 hora e 20 minutos. E aí a gente mata a questão sem estar fazendo aquelas contas. Porque de minuto para hora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, né, tenho que ficar dividindo e multiplicando por 60, né? Quando eu faço essas transformações de medidas de tempo. Beleza? Então aqui, ó, já matei aqui, 60 minutos é 1 hora. E aí sobrou esse 20 aqui, ó, só faz repetir. Beleza? Então o gabarito da questão é o item A, né? 1 hora e 20 minutos. Beleza, pessoal? Então, a única observação que eu coloco nessa questão é a maneira como ele coloca aqui a vazão, que ele colocou litros por M, né? Mas, como é vazão, fica claro que é litros por minuto, né? Só questão, assim, de unidades, beleza? Na hora de colocar as unidades, porque poderia ficar confuso, mas eu deixo bem claro. Vazão é uma medida de capacidade pelo tempo, beleza? E a gente faz uma regra de 3 antes de fazer essas transformações de unidades. Bem, pessoal, então, ó, foque bem nessa parte de transformação de unidade. A gente sempre trouxe algumas questões, caiu constantemente, né, nesses concursos da banca. Então,
lembre bem, como que eu transformo essas medidas essas medidas de tempo, de distância, de massa, né? Tudo isso, beleza? Então vamos para a próxima questão. Agora, pessoal, vamos resolver a questão de número 9. Vamos ler aqui o enunciado. No cartão do jogo da Mega Sena, as casas são numeradas em sequência de 1 a 60. Quantas vezes o algarismo 3 aparece nas casas de um cartão do jogo da Mega Sena? Beleza, pessoal, olha aí, ó. Jogo da Mega Sena, ele é disposto da seguinte maneira. Creio que a maioria de vocês já jogaram alguma vez. Ele começa do número 1 e vai até o 60. Você escolhe aí uma quantidade de números para ver se você acerta 6 deles. Beleza, então de 1 até 60, ele quer saber quantas vezes o algarismo 3 aparece. Vamos ver aqui, ó. Do 1 até o 10, quantas vezes o 3 aparece? Ele aparece somente no número 3, não é? 1, 2, 3, uma vez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não apareceu o 3 mais nenhuma vez. Então, quantas vezes ele apareceu aqui? Uma vez, né? Nessa sequência de 1 até 10. De 11 até 20, ele aparece quantas vezes? Ele só aparece no 13, não é, pessoal? No 13, sim, no 13. Só aparece uma vez. Do 21 até o 30, quantas vezes ele aparece? Aqui tem que tomar cuidado, porque ele aparece no 23 e aonde? E no 30, que está aqui já, né? O 30, ó, aparece aqui, ó, no 23 e no 30. Então ele apareceu quantas vezes, o algarismo 3? 2 vezes. E do 31 ao 40, quantas vezes ele aparece? Ó, no 31 uma vez, no 32 uma vez, no 33 ele aparece 2 vezes, não é? Ó, 1, 2. Então no 33 2 vezes, ó, 4. No 34 uma vez, no 35 uma vez, no 36, no 37, no 38 e no 39, 10 vezes. Então ele aparece quantas vezes aqui? 10 vezes. E de maneira análoga a esses outros, do 41 até o 50 ele aparece quantas vezes? Somente no 43, né? Ó. Então ele aparece uma vez. E do 51 ao 60 ele aparece quantas vezes? Somente no 53. Ou seja, ele aparece uma vez, não é? Então, ele quer saber quantas vezes o algarismo 3 aparece. Agora é só realizar a soma. Vamos fazer essa soma aí. Vou fazer de cabeça, né, pessoal? Ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 com 10 dá 16. Então o número 3 aparece 16 vezes, não é? Ó, questãozinha também bem tranquila. Qual o gabarito dessa questão? O gabarito é letra C, né? Questão 9, questão também da banca, gabarito letra C. Beleza? Vamos para a questão de número 10, nossa última questão. Agora, pessoal, vamos resolver a última questão, a questão de número 10. Vamos ler aqui o enunciado. Uma loja de calçados colocou um de seus produtos em oferta dando 20% de desconto. Passados alguns dias, desejando-se retornar ao preço praticado antes da promoção, o produto deverá sofrer reajuste de... Olha aí, pessoal, questãozinha que ele fala de descontos e de aumento, né, em porcentagem. Essas questões são bem clássicas, né? Quando você tem algo desse tipo e a tua resposta, o que ele quer saber em porcentagem, porque ele quer saber em quantos por cento ele tem que aumentar alguma coisa. Ele não te pergunta o valor de nada, que no caso é o valor do calçado. Quando você tem uma situação dessa, você pode supor o valor do calçado. Então eu vou supor aqui o valor do meu calçado de R$100. Ah, por que tu supôs 100? Porque é mais fácil trabalhar com 100 em cima de porcentagem, não é? Tipo, 30% de 100, você quer 30, né? Não precisa fazer contas mirabolantes. Tipo, se eu escolhesse aqui 118,7, poderia? Poderia. Mas aí você iria fazer suas contas em cima de 118,7, beleza? Então vamos lá. Na primeira situação, ele começa assim, ó. Você tem R$100, né? O cara lá tinha R$100, que era o preço do calçado. Aí ele pegou e deu um desconto de 20%. Então ele tirou aí 20% desse valor. Quanto é 20% de 100? Não é R$20?
Se o calçado era 100, ele te deu um desconto de 20, quanto que vai custar o calçado? R$80, beleza? Aí ele quer fazer o seguinte, ele quer vir e vai dar um aumento. Ele vai dar um aumento aqui de X%. Porque o objetivo dele é retornar para onde? Para os R$100 que ele tinha, que ele vendia no início, certo? Aí você pensa, professor, é muito fácil essa questão. Se ele diminuiu 20%, é só ele aumentar os 20% que ele volta. Nananina não, sabe por quê? Quando ele dá um desconto de 20%, esses 20% é em cima de 100. Quando você vai dar um aumento de X%, eu não sei quanto é em cima de quem? De 80. Veja que essas porcentagens são em cima de coisas diferentes. Por isso que não é reduzir 20% nem aumentar 20%. Tem uma das alternativas, que é a alternativa A, que diz que é 20%. Então você já descarta ela de cara. Sempre quando ele colocar questões desse tipo, ele vai colocar exatamente uma bem óbvia, né? Que seria 20% para você chegar lá e marcar. Mas você que está assistindo o vídeo hoje, você não vai fazer isso não. Você vai aprender aqui hoje, nunca mais vai errar. Beleza? E olha aí. Então, pessoal, ele quer aumentar quantos reais? De 80 ele quer chegar até 20. Até 20 não, até 100. Beleza? Então, concorda comigo que esses R$80, nesse momento, eles equivalem a 100%? Sim ou não? Sim, né? Nesse momento aqui, R$80 é tudo que ele tem, que é o preço do calçado, que é 100%. E aí ele quer aumentar uma quantidade. O quanto que ele tem que aumentar para chegar até 100? Beleza? Então, ele tem que aumentar, não é de R$20, não é? Porque se ele pegar 80 mais 20, ele chega em R$100. Ele quer saber esses R$20 de aumento. Representa quantos por cento? Né? Porque a pergunta que ele faz é a seguinte. Desejando-se retornar ao preço praticado antes da promoção, o produto deverá sofrer um reajuste, né? Um reajuste. O reajuste é o quê? É esse aumento percentual. Quanto que é o aumento? O aumento é de R$20, né? 80 para 100 é R$20. E em porcentagem, isso representa quanto? Aí eu faço aqui minha regra de 3. 80 vezes 100 dá quanto? 80 vezes x, né? Na realidade, 80x. E 100 vezes 20, 100 vezes 20. Beleza? X é igual a quanto? 100 vezes 20. O 80 que está multiplicando passa o quê? Dividindo. Né? 80. Corta 0 com 0. E aí você vai o quê? Você vai simplificar aqui, ó, seu 2 com o 8. Dividindo todo mundo por 2 vai ficar 1. E o 8 se transforma em 4. Beleza. Como é que fica então a sua conta? X igual a 100, não mexi no 100. O 2 se transformou em 1, 100 vezes 1 dá 1. Esse 0 aqui sumiu, né? Cortou com esse de baixo. E embaixo ficou como? O 8 se transformou em 4, né? E o 0 aqui sumiu, que cortou, né? Quanto é 100 dividido por 4? 25%. Não é, pessoal? Então, ó, cuidado para não chegar lá e cometer esse erro. Diminuiu 20, então é só aumentar 20 para voltar para o valor que ele estava. Não, não é assim, certo? Acabei de dizer que se as suas porcentagens são sobre coisas diferentes, então essa lógica ela não é válida, beleza? E aí você quer saber o aumento percentual, ele tem que aumentar quanto? R$20. Como 80 é 100%, R$20 vai ser X%. Fazendo essa regrinha de 3, chegamos no resultado de 25%, que é a alternativa B. Gabarito da questão é letra B. Questãozinha também da banca. Pessoal, então hoje finalizamos mais uma aula, certo? Aula de número 5. Mandem suas dúvidas, sugestões, assuntos, certo? Nos comentários. Se inscrevam no canal, deem o like e divulguem essas aulas para vocês. Aí a aprovação vai chegar e vamos com tudo. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe.